O hidrante, que é um item fundamental para combater incêndios, vem sendo bastante cobiçado por criminosos em Guarujá. Era só o que faltava, né, gente? Zeladores de prédios lá no bairro da Enseada reclamam de uma onda de furtos desses equipamentos. E é um tipo de crime que pode colocar em risco o trabalho do Corpo de Bombeiros. Numa situação de emergência, você não tem o equipamento, e aí? Como é que faz para salvar o povo? Veja só na reportagem. De dia a vida é normal aqui no Jardim Tejereba, mas geralmente é na madrugada que o furto acontece. Nas imagens gravadas por câmeras de segurança, vários flagrantes. Nesta, o homem chega com um kit de ferramentas na mão, agacha na calçada, arranca a peça tranquilamente e sai. Nesta outra, o homem olha, chega a se afastar, retorna e furta a peça de cobre do hidrante do condomínio. Esses dois zeladores estão reunidos por esse motivo. Ambos tiveram que fazer a substituição das peças que foram furtadas dos prédios onde trabalham. Mas esses não são os únicos itens levados. Aqui ele veio a terceira vez e levaram o hidrante. Arrancaram primeiro o carpe, né? Da mangueira, depois vieram e levaram o conector com resiste e tudo. Neste flagrante, o furto acontece às 6h30 da manhã. O homem sentado no chão checa para saber se tem alguém se aproximando. Ele abre a tampa, retira a peça com uma ferramenta e sai. O José Alberto é zelador de um prédio na rua França Pinto. Lá, a peça também foi furtada. O negócio aqui está feio. Ultimamente, a gente não temos sossego. Os hidrantes, o registro dos hidrantes, que além de causar prejuízo financeiro para o condomínio, causa transtorno para a gente, que é zelador, né? Que tem que ficar sem água até os reservatórios abastecer novamente, fica praticamente um dia sem água. Aqui dentro tem uma peça, vou pedir para o cinegrafista aproximar, é uma peça de cobre, ela até dourada, né? Estava me contando que levaram pela terceira vez, é isso? Terceira vez levaram. Vieram agora, levaram a segunda, aí falou, não coloca nada por enquanto. Aí depois ele veio e levou, terceira vez. E aí, ó, para conseguir segurar, para evitar um outro furto, eles chumbaram, né? Soldaram aqui, ó. Tem as marcas da solda para evitar que eles levem de novo, né? A peça mais a solda fica quanto? A solda 600 com a mão de obra e a peça 984. Mais de R$ 1.600 só para resolver um problema aqui do incêndio que não aconteceu. É do miliente que chegou, falou é minha, acabou. Levou e ficou prejuízo para o condomínio, né, cara? Eles conversam, participam de grupos em comum e assim uns alertam os outros. Mas a situação ficou insustentável. A falta de um registro adequado para o Corpo de Bombeiros pode ocasionar um risco caso haja algum incêndio. A gente está aqui no 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Santos para conversar com o capitão Eulálio. Capitão, o Corpo de Bombeiros chega num prédio para combater o incêndio e o hidrante está faltando uma peça lá para o encaixe. Isso pode prejudicar, pode causar um risco ainda maior? Isso aí sim, pode causar um atraso no atendimento à ocorrência, né? O hidrante ele é feito justamente para dar suprimento, um abastecimento aos nossos caminhões. Então, para que seja feito o combate ao incêndio, é necessário a água. E essa água vem dos hidrantes. Não havendo hidrante ou ele estando danificado ou suprimido, quando nós nos encontramos nessa situação, a gente começa o combate, mas depende de outras fontes externas e aí precisa de apoio de outras áreas, outros caminhões. Unidos, os zeladores querem uma solução. Mais segurança na rua, entendeu? Eu acho que tem que banir essa turma, cara, entendeu? Esse miliante que andou aí dando esse prejuízo, pegou e já leva para a delegacia, cara. Não só eu, como todos nós esperamos, é que as autoridades competentes tomem uma providência, porque só eles que têm que tomar uma providência, não somos nós. Exatamente, não cabe à população ficar fazendo a vigilância. Lógico, quando você vê uma situação como essa, denuncia, chama a polícia, aciona a Guarda Civil Municipal, mas não cabe à população ter essa preocupação. Olha lá, que cara de pau, né? Olha para um lado, olha para o outro, vê que ninguém está vendo, rua sem movimento, ele vai lá e rouba o equipamento que é essencial numa situação de emergência. Por nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que o patrulhamento permanece reforçado pela Polícia Militar nas áreas de maior incidência em Guarujá, enquanto a Polícia Civil conduz investigações para tentar identificar e prender os criminosos. Como resultado, entre janeiro e julho deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, a cidade registrou redução de 24,2%. 24,2% nos roubos em geral e 0,68% nos furtos. Ou seja, um índice que mantém uma estabilidade, né? No mesmo período, 1.010 infratores foram presos
apreendidos e 54 armas de fogo foram retiradas às ruas, reforçando o compromisso do Estado com a segurança da população. Ok, vocês podem comemorar índices melhores em comparação ao ano passado, mas ainda há muito a ser feito. Os problemas continuam persistindo e só vai inibir com o patrulhamento reforçado mesmo, não só da Polícia Militar, mas da GCM também. É só com Ronda que a gente resolve isso, minha gente. Em plena luz do dia, aí agora essa imagem, 9h24 da noite. E olha, uma rua bem iluminada, você pode notar aí, com bastante vigilância de câmeras de monitoramento dos condomínios, e mesmo assim, isso não tem sido suficiente para afastar esses criminosos. Então, o que o rapaz estava fazendo sentado ali? Realmente é um comportamento estranho. Então, é nessa hora que a vigilância tem que entrar em ação. É ver que uma pessoa está parada ali sem fazer nada, olhando muito para lá e para cá. Boa coisa não é. É uma atitude suspeita. É nessa atitude suspeita que a vigilância tem que abordar e falar, ué, o que está acontecendo? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? O que você está esperando aí, né? Então, esse tipo de comportamento que precisa ser abordado, e é só com patrulhamento que a gente consegue evitar esse tipo de crime.